Olá, irmãos, paz seja com todos vocês. Irmãos, tem certeza que a igreja de Laodiceia é morna? Tem certeza? Você pode falar, Rafael, eu vi lá na Bíblia que a igreja de Laodiceia é morna. Tem certeza? É sobre isso que iremos falar hoje, tá bom? Sobre a igreja de Laodiceia como a igreja morna. Então vamos lá. Para começar, eu quero ler com você o Apocalipse capítulo 1. Diz: o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que viste são as 7 igrejas. Então, aqui, parar aqui para fazer uma explicação aqui. A Bíblia aqui separa as 7 estrelas como os 7 anjos, mas quando a Bíblia fala que os 7 anjos, não está se referindo aos anjos como seres espirituais que guardam o seu povo, seres espirituais que sobem e descem, né? Como diz a Bíblia, que se fazem como labaredas de fogo. Não, não se refere a esses seres espirituais, se refere a pessoas de carne e osso, a líderes espirituais. Pois no original aí, a palavra anjo quer dizer mensageiro. E esses mensageiros aí eram os líderes espirituais, os guias espirituais, os presbíteros, os bispos ou os pastores, como queira falar ou mencionar, certo? Esses líderes que estavam aí nas 7 igrejas. E as 7 igrejas. Então veja bem, quando você tem que entender que o Apocalipse, para início de conversa, você tem que entender que as mensagens ali direcionadas às 7 igrejas, ora vai fazer referência à igreja de forma geral, ora vai fazer referência ao anjo e ora vai fazer referência a pessoas específicas que estão lá na igreja. O grande lance é você perceber pelas marcas linguísticas qual que é o referencial no texto, tá? Vou dar um exemplo aqui. Aqui, ó, Apocalipse capítulo 2. Mas eu vos digo a vós e ao restante que estão em Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Nesse caso aqui, ficou claro que a mensagem aqui se refere a igreja de uma forma, ou melhor, se refere a parte da igreja que estava ali fiel à palavra. Você percebe que quando se refere à parte da igreja, os verbos, as marcas linguísticas estão no plural. Por exemplo, ó, eu vos digo, mas eu vos digo. Vos seria assim, eu digo a vocês, certo? Vocês no plural, porque está falando a uma parte da igreja, não a uma pessoa específica. E aos restantes que estão em Tiatira, aí diz assim, ó, mas o que tendes, esse tendes aqui mas o que vocês têm, certo? Esse verbo aqui, ó, verbo ter aqui, dessa forma aqui, ó, tendes, está se referindo, mas o que vocês têm, vocês, não você, certo? Retende-o até que eu venha. Então aqui, traduzindo aqui, ou melhor, traduzindo não, parafraseando essa frase, mas o que vocês têm, guarde isso até que eu venha. Vocês no plural. Vamos para outro texto. Apocalipse 2. Mas algumas coisas tenho contra ti, que deixa Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e coma do sacrifício da idolatria. E dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Quando você vai aqui nas marcas linguísticas, você percebe aqui, ó, contra ti. Ti eu tenho contra você. Contra você no singular. No singular. Eu tenho algo contra você. Quem é esse você aí? É o mensageiro, certo? O referencial aí é o mensageiro. O que no caso o senhor tinha contra o mensageiro? Que ele estava
sendo tolerante ali com uma mulher. Uma mulher que, em figura de linguagem, é chamada de Jezabel no texto. Veja bem, presta atenção. O referencial, num primeiro momento, é o mensageiro, o líder. E num segundo momento, o referencial do texto é a mulher. Uma pessoa específica na igreja. Tá? Olha as marcas linguísticas aqui. E dei-lhe tempo. Deu tempo a quem? Deu tempo a ela, a mulher, para ela se arrepender. Entendendo isso, gente, vamos para o texto lá para o texto que se refere faz referência à igreja de Laodiceia, e vamos ver, né, que a quem está se referindo, quem é o referencial no texto lá. Apocalipse capítulo 3 diz: ao anjo da igreja de Laodiceia escreve, isso diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Aqui já tá dizendo, né? O referencial, no primeiro momento, é ao mensageiro da igreja. Ao mensageiro. Vamos lá? Qual que é a mensagem ao mensageiro? Conheço as tuas obras. Ó, tuas obras. O verbo não, pronome aqui, ó. Pronome está se referindo ao singular, né? É como se estivesse falando, eu conheço as suas obras. Essa palavra aqui, ó, tuas obras, se refere a você e não a vocês. Se fosse vocês, no plural seria conheço as vossas obras, ok? Conheço as vossas obras. Olha lá. Mas aqui, a gente percebe aqui, ó. Quem deras que foras, ó, foras quente, frio ou quente. Assim porque és, outra marca aqui, esse verbo ser aqui, está se referindo a você. Você é morno. Esse aí não é vocês são mornos. E não és frio. Você é frio. Vomitar-te-ei da minha boca. Vou vomitar você da minha boca. Como diz, ou seja, você diz, rico sou e estou enriquecido e de nada tenho falta. E não sabes, você não sabe que é um desgraçado e miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para te enriqueças, e roupas brancas para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez. Aí você percebe, prezado irmão, ó, aconselho você. Nesse caso aqui, o texto aí faz referência a você. Você, no caso, é o presbítero, é o mensageiro lá do texto, e não a igreja de forma geral. Como eu mostrei para vocês, se o texto estivesse se referindo à igreja como de forma geral, essa parte aqui, né, do texto, se tivesse escrito a igreja de forma geral, os verbos e os pronomes estariam articulados no plural e não no singular, como está aqui. Deixando bem claro que essa mensagem aí de quente e frio, para essa mensagem aí que é quente e é frio no texto, não se refere à igreja de forma geral, mas se refere ao mensageiro, ao anjo da igreja. Aí você fala assim, irmão Fábio, mas no final do texto não diz para que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sim, o final de cada carta escrita à igreja diz ouça o que o Espírito diz às igrejas. Mas como eu disse para vocês, como eu mencionei, é importante ver as marcas linguísticas. O que eu quero dizer é que nesse texto específico aqui se refere ao anjo. Isso não quer nada impossibilita o texto de mencionar a igreja de forma geral, mencionar uma pessoa específica, como você viu. Há outros textos falando sobre os nicolaítas e outros grupos mais lá dentro da igreja, os judeus que não eram judeus, mas você tem que entender
qual que é o referencial no texto. Nessa parte do texto que fala quente e frio, o referencial não é a igreja de forma geral. Não é a igreja que está morna ali. É o, o mensageiro, né? O anjo. E Deus está repreendendo o anjo ali, tá bom? E isso você pode fazer um teste com as outras igrejas também, né? Das 7 igrejas, pode pegar lá Tiatira, Éfeso, perdão, Esmirna. Você vai perceber que há mensagens para o anjo da igreja, para o presbítero, e há mensagem para a igreja toda, e algumas vezes há mensagem para pessoas específicas na igreja, ali, dentro da igreja. E você cabe, pelas marcas linguísticas, pelo contexto, perceber a quem está se referindo. Tá ok? Deixa eu ver aqui. Acabou. Espero que você tenha entendido. Fique na paz, até o próximo estudo.